Olá pessoal, esse é o podcast Mercado e Finanças, uma produção aqui do Diário do Comércio. Eu sou Davi Maciel e no episódio de hoje você vai descobrir que se aposentar antes dos 60 anos não é ilusão, é uma questão de planejamento. Afinal, quem disse que liberdade financeira só vem depois de muita espera? No episódio de hoje, eu vou te mostrar que com escolhas inteligentes e investimentos estratégicos, dá para antecipar o futuro. Comigo, consultor de finanças, Guilherme Guimarães. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Davi. Vamos passar aqui um pouco sobre o currículo aqui do Guilherme, pessoal. O Guilherme tem mais de 30 anos de carreira executiva, com passagens em grandes empresas nacionais e internacionais. Ele atua hoje como Governance Officer e membro do Comitê de Finanças da Emif Patrulha. E é também conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o famoso IBGC, e também pelo Board Academy. Então, Guilherme, me conta, é possível se aposentar antes da hora? Sim, é possível. Como você bem colocou já no início, com planejamento e investimentos estratégicos inteligentes, é possível. Disso, conheço bastante pessoas hoje, muitas pessoas que têm bastante medo do futuro, mas também eu conheço muitas pessoas que já estão se familiarizando mais com o mercado de investimentos, com tudo isso. Agora eu quero saber, como que você vê essa evolução da educação financeira como um todo, nos últimos anos? A gente saiu de uma geração que mal investia para uma geração que hoje discute sobre isso. Eu vejo isso muito por conta da internet. A internet trouxe essa possibilidade de pessoas pesquisarem, cada um buscar o que quer, inclusive fazendo negócios pela internet. Hoje existem várias pessoas e a gente tem muitos influencers que monetizam através de likes, através de seguidores. Então isso virou um mercado. Só que ao mesmo tempo a internet ela possibilitou as perguntas. O ChatGPT, você faz uma pergunta de finanças, o ChatGPT ele vai te dar uma resposta completa. Claro, você tem que sempre filtrar, porque ele pega dados históricos, faz conjugações, e ele não te traz uma resposta que você pode confiar 100%. Você sempre tem que ter um julgamento ali dentro. Mas isso possibilitou muita gente realmente de ter acesso e conhecer sobre finanças, sobre como aplicar, o que é uma aplicação, como funcionam as diversas formas de aplicação de renda fixa, renda variável, o que é risco, o que não é risco. Então, a internet possibilitou que pessoas sem uma formação acadêmica em finanças pudessem entender pelo menos o que está acontecendo. E também uma coisa que é muito evidente também que existe muito preconceito ainda no mercado em relação a investimento é só coisa de rico, é só rico que pode. Como que a gente faz para desconstruir esse mito? E é possível alguém que não seja rico hoje poder investir? Claro, e esse que é o grande ponto, porque não é só o rico que pode aposentar mais cedo, não é só o rico que tem a condição de investir. Todo mundo tem. As pessoas até com orçamento apertado, elas precisam se organizar, elas precisam ter um planejamento onde você pode separar um pedacinho do seu rendimento, da sua renda, seja ela diária, seja ela mensal, você pode tirar ali 10%, 15% e já deixar de lado e aplicar. A poupança era muito usada antigamente. Antigamente, quando a gente não tinha um mercado financeiro tão evoluído, que a gente tinha poupança, ações, pequenas aplicações aí de renda fixa, algumas coisas mais não tão sofisticadas como a gente tem hoje, elementos de CRI, CRA, debêntures, notas promissórias, uma série de outras formas de aplicação, as pessoas ficavam muito presas na poupança, que tem um rendimento baixo. Então isso dava um pouco de insegurança. Falar, não, eu vou investir em poupança, vai me render aí 6% mais TR. Não era muito o objetivo. Só que hoje não, você tem condição. Existem vários fundos de investimento que vão estar rendendo aí coisa de 15%, 12% a 15% ao ano de renda fixa. Você vai começar com R$100. Então com R$100 você já pode aplicar. Então você tirar ali todo mês um pedacinho, você pode aplicar. Então não é para rico, é para todo mundo. Isso é mais importante, Hoje o mercado financeiro, o mercado de investimentos no geral está bastante democrático, Mas uma coisa que eu vejo assim que pode não ser muito democrático ainda é
o conhecimento das pessoas em relação ao temor dos riscos do momento. Né? Por exemplo, a gente viu, né, ao longo das últimas semanas, né, bastante especulação nos Estados Unidos em relação às tarifas do Trump no mundo todo, né, diversos... no Brasil também não falta, né, notícias que geram ali algum tipo de especulação política. Então, como que, em termos de instabilidade geopolítica, assim, né, tanto a nível nacional quanto a eventual nível internacional, né, quais seriam as melhores opções de investimentos? Né, porque eu vejo que as pessoas costumam sempre buscar segurança, né, conforto, principalmente as que não têm costume de investir. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque realmente a gente vive hoje num cenário de muita instabilidade política e no mundo, né, mundial, não é só no Brasil, e isso causa incerteza. E por causar incerteza, as pessoas, e aí eu digo os mais ricos de fato, eles retêm o dinheiro e não aplicam. A pessoa que não tem tanto recurso, mais ainda, porque ela não tem essa segurança e esse conhecimento. Então é muito difícil. Nesse momento de incerteza, o que eu vejo, o caminho, é numa aplicação de baixo risco, numa da renda fixa, que vai estar rendendo. A gente está com uma Selic hoje na casa de 14%. Quando ela estava 3 anos atrás em 3%, era outra história, uma renda fixa não dava rendimento. Uhum. Mas hoje uma renda fixa te dá um rendimento muito bom. E existem rendas variáveis, ou um multimercado não tão agressivo, que também te dá um rendimento bom. Você tem que saber balancear aonde vai colocar o dinheiro. Mas se você colocar numa renda fixa hoje, eu vejo como caminho, ou como a forma de continuar poupando e crescendo o seu patrimônio de investimento como a forma de fazer. Hoje, na renda fixa, por conta da nossa estabilidade política. Daqui a alguns anos, com mudança de governo, ou se não mudar do governo, ou o que acontecer, se a coisa começar a se acalmar, aí você vai ter uma amplitude maior de possibilidades. Mas hoje, você tem papéis e tem que ser avaliados. Né? Vocês lançarem um CRI eu recebi uma oferta do CRI do Albert Einstein, ano passado. Albert Einstein é um hospital que tem todo um nome. Então, eles fizeram o lançamento de um CRI com um rendimento não tão alto, mas era um rendimento seguro. Porque você sabe que aquilo ali vai ser honrado. Você não tem o risco da empresa, no meio do caminho, quebrar ou não pagar. Então, era um papel interessante também. São opções. Então, você tem que avaliar, no momento, o que você vê como mais e menos risco, de acordo com toda a sua expectativa e planejamento, para ver aonde que você vai alocar esse dinheiro que você tem que sempre tirar do seu rendimento mensal para poder manter, guardar, visando uma aposentadoria mais cedo. E falando de aposentadoria, né, até um tema né, que eu gostaria de falar bastante sobre isso, né, que existem muitas pessoas que comparam, né, você fazer um investimento ali mensal ao longo dos anos, construindo um certo patrimônio ali para funcionar como uma aposentadoria no futuro, te pagando dividendos. Muita gente, inclusive na internet, fala que esse é o caminho, né? E, por outro lado, nós temos o investimento por si só de aposentadoria mais tradicional e mais comum no mercado, que as pessoas mais conhecem, que é, de fato, a aposentadoria ali do INSS. Né? Você pode fazer para a gente um comparativo do como que cada uma funcionaria, se tem alguma que é mais vantajosa que a outra? Fala para a gente. Boa pergunta essa, porque realmente a gente vê muita informação na internet dessa comparação. Vale a pena, em vez de pagar R$700, R$800 para o INSS mensal, que vamos dizer, mandatório, se você é um CLT, isso vai ser retido na fonte, não tem conversa. Mas você virar um PJ e, em vez de pagar o INSS, você depositar o dinheiro no banco. O pessoal faz essas contas todas, tem muita notícia disso, e eu às vezes até comento algumas que são erradas, porque quando você faz a aplicação durante 30 anos de R$700, no final você tem um patrimônio ótimo, e você vai ter um rendimento mensal muito legal. O INSS, você vai ter um rendimento também, só que não é os 7.500 que eles comparam com o INSS de hoje, porque daqui a 30 anos o INSS também é corrigido anualmente. Então, em 30 anos, esses 7.000 vai virar 20, 30 também, comparativamente com esse dinheiro que você pode aplicar mensalmente. A grande diferença desses dois
não defendendo nenhum dos lados. Por que o lado da aplicação ele poderia ser mais vantajoso? Porque, ao final, você tem esse patrimônio. Esse patrimônio depositado que está te rendendo um valor mensal, que pode ser uma aposentadoria, esse valor é seu. Então, se você morrer, esse valor continua e é distribuído para os seus herdeiros. No caso do INSS, você tem esse rendimento mensal. Se você morrer, ele acabou. Ele vai no seu primeiro herdeiro, tem até uma mudança na legislação agora da Previdência, onde ele desce para um e não desce mais, tem algumas variações. Mas, então, a diferença é essa. De um lado, o patrimônio é seu. Do outro lado, a renda é sua. Então, você tem renda mais patrimônio, do outro lado você tem só a renda. Essa é a grande diferença dos dois. Do lado de cá, existe o risco, que comentamos já um pouco, que é, se o banco quebrar, como que esse dinheiro fica? Aí você perde tudo. Então, existe essa possibilidade também. Dependendo do banco, se não for um banco forte, estruturado, que vai ter uma longevidade, você pode afundar junto com ele. E eu vejo também que, né, principalmente nesses dois caminhos, né, ou INSS ou a geração, construção ali de um patrimônio ao longo dos anos, eu vejo que a pessoa que mais está sujeita a isso, né, a esse cenário, são os pequenos empreendedores. Né? Porque quando você é funcionário, é meio que ali, né, automático ali, o investimento ali no INSS. Agora, quem tem ali uma pequena empresa, um pequeno negócio, uma pequena lojinha, um restaurante, uma lanchonete, enfim, que está empreendendo ali, né, ele tem uma escolha ali que é, de fato, né, investir, né, esse dinheiro ou, né, fazer os pagamentos ali do INSS. Né? Então, o que esse PJ ali, esse pequeno empreendedor, ele poderia fazer para traçar um plano ideal para ele? Isso é muito difícil. Não existe uma resposta pronta e isso varia de caso a caso. Por quê? Todo pequeno empreendedor ele tem uma necessidade de giro, um capital de giro necessário. Existem várias linhas de crédito que podem auxiliar nisso, mas você vai criar um endividamento. Se o negócio ele não alavanca corretamente, ele não anda corretamente, você fica alavancado e aí você acaba ficando endividado e acaba podendo perder o negócio. Então, tudo é base de planejamento. Todo pequeno negócio, antes de ser feito, ele precisa ser estudado. 80% das empresas que abrem no Brasil, elas morrem em 5 anos. 80%. É um número muito alto. Por quê? Porque ninguém estuda. A pessoa olha e fala assim, olha, eu vou abrir um bar. Por quê? Porque eu vi aquele bar ali dando certo, então eu vou abrir um bar também. Só que ela não viu. Por que o cara que está naquele bar vai no seu? Ela não fez um estudo de mercado. Ela não viu se aquele ponto é um ponto atrativo. Ela não viu se a região vai ter uma evolução, aumento de público. Então, assim, você tem que fazer um estudo de mercado antes, você tem que planejar o negócio antes. E uma vez planejado, você tem toda o gasto, o investimento necessário a ser feito. E a partir dali, você vai se capitalizar junto com esse pequeno investimento que você vai separando. Isso é tudo planejamento. O que você separa mensalmente do que você recebe é visando abrir um negócio daqui a 10 anos ou me aposentar daqui a 25 anos. Então, tudo isso, todo o valor que tem que ser separado, ele é de acordo com o seu planejamento futuro. O que você quer o que você quer daqui a 10 anos? Como você quer estar? Eu quero ter o meu negócio, eu quero tocar o meu negócio. Então, ótimo. O seu negócio vai te custar quanto? Tanto. Então, é uma conta de trás para frente. Eu preciso, então, ter esse valor mensal. Poxa, mas eu não vou conseguir fazer isso porque o meu trabalho não me dá essa renda. Existem as alternativas de, tá bom, ele não te dá essa renda, mas quanto você consegue fazer e separar para isso? 60%. Pô, 60% já é um bom valor. Os outros 40%, você pode tentar fazer via amigos, família, que acontece muito, ajudar no início do negócio, ou até mesmo no endividamento bancário, que vai ter a questão dos juros, mas se é um negócio bem estruturado e montado, ele vai dar certo. O problema hoje, que as 80% das empresas fecham, é porque elas não são estruturadas. Elas são abertas sem nenhum planejamento. E aí a pessoa, na hora que começa a andar, começa a ver a dificuldade, porque nada é fácil, ver a dificuldade e como fazer para o negócio andar, funcionário, reclamação de cliente, e isso vai ter o tempo inteiro. Como que você vai sair desse buraco? Então aí a empresa quebra. Então se você tem a coisa planejada e organizada e abrindo um negócio
como a gente citou, exemplificamente, assim, um bar. Você não precisa colocar 10 funcionários no bar no início. Você pode começar pequeno e vai crescendo aos poucos. E isso encaixa dentro do seu orçamento. Então, essa é a forma de fazer. É tudo com base no planejamento. Como você quer estar daqui a 10, 15, 20 anos. E aí você traz a conta de trás para frente para poder se organizar para poder chegar lá. E esse planejamento também cabe para as famílias, né? Porque eu vejo, né, hoje, né, realmente no Brasil não está fácil. Né? É tudo muito caro. Né? Hoje o mercado, né, você ir no mercado fazer as compras ali é tudo bastante caro. Né? Aí vamos colocar aqui uma família aqui que tem crianças, que tem filhos, aí você tem que pagar a escola. Né? Se não for escola pública, tem que pagar a escola e também é uma escola cara. Né? E fazer a manutenção, ainda que seja numa escola pública ali gratuita, fazer a manutenção ali de tudo que precisa, né, para manter o filho ali na escola é um custo elevado. E como que você vê, né, dentro de um orçamento apertado, um orçamento familiar apertado, como que você vê esse planejamento, como que você vê os investimentos, o que essa família pode fazer hoje no Brasil? De novo, o conceito é sempre o mesmo. É o planejamento. E é claro, a família ela precisa entender que se eu tenho uma renda de R$5.000 por mês, eu não posso colocar o meu filho numa escola que me custa 3. Eu tenho que colocar meu filho numa escola que vai me custar 600, 700, para eu conseguir pagar o aluguel, pagar a alimentação, pagar o transporte e separar um pouquinho para minha aposentadoria, para o meu investimento, para deixar um pouquinho separado para uma tranquilidade futura ou para uma emergência, que também pode acontecer, se tem uma emergência e precisar usar o recurso. Então, é tudo com base na sua realidade. Não existe uma realidade igual para todos. Você tem escolas hoje que custam R$25.000 por mês. Você tem escolas que custam R$200 por mês. Tem escolas de graça, algumas escolas públicas, mas a variação é muito grande. E, de fato, você tem que se encaixar e montar o seu planejamento de acordo com a sua renda. Não adianta querer fazer um planejamento com um gasto excessivo do que entra. Você já vai virar, já sai no negativo. Não tem como sobreviver. É verdade. Uma coisa que eu também tenho reparado, né, até dentro desse ambiente familiar, né, é a quantidade de mulheres que são, né, a fonte de renda principal ali do núcleo familiar dela, muitas vezes, né, por diversas questões, mas que criaram ali seus filhos como mãe solo. Né, e eu vejo também um movimento de muitas mulheres iniciando ali no mercado, né, de investimento. Como que você analisa, né, essa migração desse público feminino no mercado de investimentos? Como que você analisa a importância disso? Hoje o Brasil, e acho que o mundo inteiro, ele tem uma virada não vou falar do feminismo, o feminismo tem um papel importante, mas o empoderamento da mulher. A mulher ela passou a ver que ela não precisa ser uma dona de casa. Ela pode produzir e ela deve produzir. Ela deve produzir. A minha esposa trabalha, minha mãe trabalha. Então, eu fui criado numa família onde minha mãe tem 80 anos de idade e ela trabalha até hoje. Meu pai, já por questões de saúde, não trabalha mais, mas ele trabalhou também a vida inteira. Então, a mulher precisa trabalhar também, ela não tem que ficar em casa. Ela não tem que ficar em casa. Ela tem que participar. E eu acho que essa virada que aconteceu aí de 10, 15 anos para trás, ela está só ampliando o mercado. E as pessoas estão vendo. E eu te falo, eu mexi um tempo, quando eu mexi com consultoria, em empresas de consultoria, de auditoria externa, e eu fazia recrutamento, 80% dos melhores candidatos eram mulheres. Então, assim, a mulher tem uma força muito grande. Né? Você vê grandes pessoas hoje, a Ana Cristina, que é a presidente da Anglo América, ela trabalhou comigo. Eu trabalhei com ela trabalhou comigo, né? Eu era gerente dela nessa empresa que a gente começou de auditoria. E é uma executiva hoje que é a CEO da Anglo América. Então, assim, ela era uma pessoa brilhante, né? E assim como várias outras também tiveram esse caminho muito bem desenvolvido. Então, as mulheres hoje elas estão começando a participar mais nisso e elas têm um interesse e elas estão vendo como fazer. A grande vantagem da mulher é porque ela é mais organizada. O homem é meio bagunçado, né? O homem é meio atrapalhado com isso. Não dizendo que são incompetentes, mas são mais atribulados. A mulher é mais organizada. Então, acho que isso coloca ela na frente quando você compara.
E nesse termo de né, organização, né, como que você analisa um bom investimento, né, para o longo prazo? Por exemplo, uma renda fixa ali com regularidade, mercado de ações de longo prazo, fundos imobiliários. O que você recomendaria, assim, principalmente, né, para essas pessoas que estão começando agora nesse mundo de investimentos e que pensam assim, talvez eu não tenha tanto tempo, será que ainda tem tempo para isso? O que você recomendaria? Isso aí é muito difícil falar no geral. Tem que ser muito caso específico. Uhum. O que eu sempre falo todo investimento você tem que separar. Um pedacinho em renda agressivo, vamos dizer, em ações, que são mercados mais voláteis, mas você pode ganhar muito dinheiro rápido. Uma fatia maior no moderado e uma outra fatia também boa, maior do que vamos dizer, menor do moderado, mas maior do que o arriscado, no renda fixa. Por quê? Você vai ter uma renda fixa garantida, você vai ter uma alavancagem um risco um pouquinho maior no moderado, porque você vai ter um retorno maior, consequentemente, e um valor menor, uma fatia menor no arriscado. Por quê? Ali você tem uma chance de ganhar muito, mas você também tem uma chance de perder tudo. Então, você fazendo essa conjugação, você consegue montar uma carteira. Agora, isso depende do seu plano e de prazo. Se você tem um prazo de 5 anos, é diferente de uma pessoa que tem um planejamento de 15 anos. A de 15 anos você tem condição de fazer uma coisa muito mais organizada e mais segura. Uma pessoa que quer fazer esses 5 anos, ela vai ter que arriscar mais. Por quê? Se ela não arriscar mais, ela não vai atingir. Mas, de novo, ela vai estar arriscando mais, então ela pode não chegar também. Então é muito difícil falar isso no geral. Mas hoje existem vários papéis interessantes que são isentos de imposto de renda, que hoje é uma questão muito importante, ainda mais com essa mudança da reforma tributária agora, com algumas características que vão taxar pessoas de imobiliário, tem algumas mudanças bem significativas, não é o tema agora, mas seria, vamos dizer, mas para outra conversa longa. Você tem fundos imobiliários hoje que são bons, você tem os CRIs e os CRAs que são isentos de imposto de renda, você tem debêntures que são boas, depende da empresa, depende da idoneidade e do risco da empresa, se é uma empresa AAA ou se é uma empresa C+, se é uma empresa D, aí você vai ver, até a empresa que é C, ela vai te pagar muito mais. Só que o risco dela quebrar é muito maior do que uma AAA, que vai te pagar menos, mas você sabe que vai receber. Então, isso tudo tem que pôr na balança. E dentro dessa balança, né, um investimento, né, por exemplo, R$500 por mês que eu consigo colocar ali, né, num fundo de investimento, enfim, numa renda fixa, que tem ali os seus juros compostos ali fazendo uma mágica milagrosa. Né? E, por outro lado, né, muitas pessoas veem também a previdência privada como uma alternativa à previdência né, do INSS. O que você analisa como melhor, por exemplo? Assim, como melhor, você colocar numa renda fixa, é o que eu falei, você vai ter o patrimônio. Até um determinado valor, o fundo garantidor te garante esse valor. Então, independentemente se o banco quebrar, você tem esse valor garantido. Então, a legislação, ela te resguarda até um valor de alguns milhões. Mas isso não é dependendo do montante que você está juntando, você tem que diversificar ou distribuir isso em várias instituições, porque senão você fica exposto. Mas a grande diferença, como a gente falou logo no início, é que pelo INSS, esse patrimônio é do governo. O governo vai te dar a renda, você vai receber a renda do governo. E no dia que você morrer, essa renda acabou, essa renda continua no governo. Do outro lado, a renda que você vai receber do banco, fruto do seu investimento, é um dinheiro seu. Esse dinheiro é seu e esse dinheiro vai continuar com você. Então, se chegar lá na frente e falar assim, não, agora eu não quero mais receber esse rendimento, eu quero pegar esse dinheiro e vou torrar tudo. Beleza, o dinheiro é seu. Você vai no banco, saca lá 2 milhões de reais, vai viajar o mundo, vai passear. Então, é opção. Então, do lado de cá, você tem o risco do banco quebrar e você não ter esse rendimento futuro, mas o patrimônio todo é seu. Do outro lado, você tem só o rendimento, só a renda. O patrimônio não é seu. Então, essa é que é a grande diferença. Então, assim, é tudo caso a caso. Cada caso, você quer aposentar mais cedo? Ótimo. Com quantos anos? Eu tenho 52 anos.
Eu já me aposentei. Né? Eu trabalho, continuo como consultor, continuo como conselheiro. Por quê? Eu não posso simplesmente parar. Aí eu vou ficar doido. Né? Então, mas eu, em termos executivos, eu já encerrei minha carreira. Eu já consegui encerrar minha carreira nesse período. E agora eu estou administrando e fazendo uma atividade ou outra para manter a cabeça funcionando. Mas o dia a dia executivo meu eu já parei. Esse foi o meu objetivo. Eu tive esse plano de parar na casa de 50. Graças a Deus, consegui. Com 52 anos, hoje eu já estou tranquilo, estou estabilizado. Mas tem gente que tem um plano de fazer isso com 60, com 40. Eu conheço pessoas que com 40 hoje estão na mesma situação. Então, cada um é cada um com o seu plano, a sua longevidade e de quando você começou. Não adianta querer começar com 50 para aposentar com 52, esquece. Não vai ter jeito. Né? A não ser que você ganhe na Mega Sena. Mas é tudo uma questão de planejamento, pensando no seu objetivo futuro. E falando nessa liberdade financeira, né, de poder escolher se aposentar, né, com determinada idade, claro, com planejamento. Qual que você acha que é o principal comportamento que uma pessoa deve ter, principalmente ao longo da vida, principalmente para os jovens, né? Falo né, agora do pessoal, né, principalmente da minha faixa etária, né, que eu vejo pessoal, né, ganha ali um primeiro salário ali, um dinheirinho ali, ganha um bônus da empresa, vai lá e compra um carro. Né? Vai e compra uma BMW, compra uma coisa nesse sentido. Assim, né? O que você recomenda assim, de comportamento que uma pessoa deve seguir ao longo da vida? É aquilo que a gente falou logo no início. Tudo que você receber, você não pode torrar tudo. Você tem que separar um pouquinho. Você tem, primeiro, se é solteiro, se é casado, você tem várias variáveis. Se você é casado, você tem filho. Então tem tudo isso. Porque um cara que é um jovem, mora com os pais, em teoria não tem gastos. Mora com os pais, então tudo que ele receber, ele pode brincar. Se ele não guardar, os pais vão morrer. É a lei natural. Os pais vão morrer. E aí ele vai ter que começar a arcar com seus gastos todos. Se ele não guardou, não fez uma reserva, ele quebra. A pessoa ganha o primeiro salário. Pô, entrei, fiz um negócio, comecei a ganhar um salário fabuloso. Comprou uma Ferrari, comprou um apartamento. Passou no mês seguinte, aquele salário ele não é constante, porque são negócios pontuais que a pessoa faz, ganha um dinheirão e não se prepara, ela não tem um planejamento. Falou, esse dinheiro é cíclico. Eu não vou ter ele o tempo inteiro. Eu não sou um CLT ou um PJ mensal. Eu tenho um valor que depende do meu esforço. Nesse mês eu tive um esforço bacana e eu tive um retorno legal. No mês que vem, o mercado não pode não estar igual, os clientes não estão satisfeitos e não quiseram comprar de mim, eu não consegui performar igual. Eu vou ter um valor menor, aí eu não consigo pagar a prestação do carro, não consigo pagar a prestação do apartamento, eu começo a dever o outro, eu quebrei. Isso acontece muito. E isso é o quê? Planejamento financeiro. A pessoa tem que saber até onde vai a perna. Você não pode dar um passo maior que a sua perna. Você tem que saber isso tudo e pensando também nesse movimento cíclico que acontece. O seu valor é um valor fixo de 10 mil por mês? Esse é um planejamento que você vai fazer com muito mais tranquilidade. Então, é muito cíclico. Quando você tem um recebimento muito cíclico, você tem que ter esse planejamento financeiro. Você tem que segurar um pedaço desse dinheiro pensando no futuro. E se você não tem essa renda constante, né? Se tem uma renda constante é muito fácil. Se você não tem uma renda constante, ela é variável, você tem que colocar uma meta de quanto você vai tirar ali por mês. E vai ter mês que você não vai tirar nada. Vai ter mês que você vai tirar mais. Mas você tem que colocar um percentual ali de retirada para manter uma regularidade de segurança financeira, de investimento, para não ter surpresa no futuro. Porque se você gasta tudo, no mês seguinte o valor veio menor, você ficou inadimplente. Uma vez que você fica inadimplente, para você voltar, cheque especial, esquece. Os juros é muito alto. O preço para você ficar inadimplente, para voltar, é muito caro. Então, hoje a gente tem 60% da população endividada com o nome no SPC. Existem políticas, vamos isentar todo mundo. Não é assim que funciona. Porque se isentar todo mundo, beleza. O consumidor ficou legal. E os empresários quebram todos. Porque eles ficaram sem receber. O empresário também precisa viver.
né? Às vezes você tem uma empresa, tem uma nota aqui de R$1.000. Não paga esse cara não, porque o serviço não foi legal. Beleza, o serviço não foi legal, então vamos discutir para ele corrigir o serviço, mas vamos pagar. Porque da mesma maneira que você deve 1.000 para ele é um prestador, que não é do seu negócio, mas o negócio é dele, é para ele viver. Ele tem a família também por trás dele que precisa receber aquele R$1.000. Então, assim, se o serviço foi bem prestado, ele tem que ser pago, ele tem que ser honrado. Você não pode simplesmente deixar de pagar. Deixa meu nome no SPC, daqui a 5 anos limpa. Você mata o outro cara. Então, existe uma cultura brasileira de jogar para o outro, né? Então, isso não é legal. Acho que as pessoas têm que ter consciência do que é delas, do que elas têm que arcar e o que elas têm que planejar. Se você planeja errado, você vai errar. Você vai ficar inadimplente, você vai atrapalhar uma outra pessoa que não você. Né? Aí vão os dois pro buraco. Então, assim, é meio complicado. Isso acontece bastante mesmo. É uma pena que sempre acontece isso, né? Mas para a gente fechar aqui essa conversa, né? Para aquela pessoa ali que já tem os seus 50, 60, 40 anos, né? Que pensou assim, está escutando a gente aqui agora e está pensando assim, nossa, que eu faço? Né? Tem salvação ainda? Né? O que você recomendaria? Cara, todo mundo tem salvação, não existe não ter salvação. Claro, se você está mais novo e já começa a fazer seu planejamento financeiro, quanto mais novo, você vai ter muito mais chance de êxito. E você vai ter muito mais tranquilidade para o êxito, nem chance de êxito, vai ter mais tranquilidade para o êxito, porque você não precisa investir tanto ou guardar tanto para ter esse futuro, ter essa aposentadoria aqui na frente. Então, é isso. Se a pessoa já está aí com seus 50, 60 anos, ela ainda tem gasto para queimar. Ela pode trabalhar aí mais 5, 10 anos, mas ela vai ter que trabalhar muito. Ela vai ter que trabalhar muito e ela vai ter que guardar com seriedade. Porque não adianta também a pessoa ganhar o dinheiro e gastar na mesma hora. Fala, não, ganhei aqui, deixa eu comprar um carro, comprar uma outra casa. Não é assim. Às vezes pessoas compram imóvel. Não, vou comprar imóvel porque é um bem que vai me dar um rendimento. Beleza. Se você não alugou esse imóvel e ele passou sem aluguel, você tem que pagar o IPTU do mesmo jeito. Ele continua sendo seu. Você tem que pagar o IPTU. Aí se você não tem o dinheiro, você quebra. Eu conheço pessoas milionárias que ganharam muito dinheiro, investiu tudo em imóvel, teve uma crise no mercado, ninguém alugou os imóveis, a pessoa quebrou junto. Ela teve que vender metade do patrimônio para poder pagar dívida de IPTU. Então, assim, você tem que saber balancear isso. Você não pode jogar tudo numa caixinha só. Você tem que dividir essa caixinha. Senão, essa caixinha ela pode virar de cabeça para baixo e você perder tudo. Então, assim, é tudo planejamento. Pessoa que ela quer aposentar daqui a 5, 10 anos, ela tem que fazer uma conta, ela tem que se planejar para, de fato, guardar, segurar o dinheiro, fazer as aplicações corretas para poder chegar lá. De novo, você pode pôr um pouquinho numa situação dessa, é até bom colocar um pouquinho numa renda, numa aplicação de risco. Aí eu falo até do Bitcoin. Bitcoin, há 15 anos atrás, era $6.000. Chegou a bater 2. Eu apliquei a $6.000. Quando bateu 2, eu falei, puta, acabou minha vida. Não, tá hoje $90.000. A questão é, se eu tivesse vendido lá atrás, eu não tinha nada. Eu não vendi. Eu tenho hoje. Então, esse não é o meu patrimônio, mas eu tenho um pedaço de dinheiro lá dentro. Quando eu apliquei um pouquinho. Mas é um dinheiro de risco que eu ganhei muito dinheiro em cima dele. Então, ele compõe o meu patrimônio. Então, você não pode se desesperar. Quando você entra num negócio de risco, você não pode ficar ali todo dia olhando como é que tá a ação, tá oscilando. Aí você já entra em pânico, vende. Você realizou o ganho ou realizou a perda. Aí acabou. Então, isso é sempre longo prazo. Você não pode olhar isso em um mês, um dia, um ano, não. É 5, 10 anos. Esse caso do Bitcoin é clássico. 6 para 90. Mas então, assim, salvação tem, então? Salvação tem. Basta, de novo, separar as caixinhas e, de fato, seguir a regra com planejamento. Então,
né, graças a Deus a gente tem salvação, né, e os jovens também têm a possibilidade aí para o futuro de se preparar. É isso aí. Né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse episódio do podcast Mercado e Finanças. Acompanhe os outros programas também de agro, de SG, sustentabilidade, muito bacana. Acompanhe as redes sociais do Diário do Comércio. Mais uma vez, obrigado, Guilherme, pela sua presença aqui, foi muito bacana. Temos salvação para aqueles que já têm, né, mais de 50 anos, e para os jovens, né, planejamento é tudo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.